quero te convidar a abrir a palavra no Salmo 46, e obviamente há um motivo de estarmos expondo a palavra nesse texto, nesta noite. Pelo menos na minha tradução, na minha versão, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. São 11 versículos. Eu queria convidar você que está presente aqui, e mesmo você que está em casa, para que nós pudéssemos ler juntos. Eu estou usando a revista atualizada. Eu creio que talvez os meninos possam colocar da mídia aí em cima, ou você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar no seu aparelho celular. Nós vamos ler esse texto, orar a Deus e pedir que Ele inspire o nosso coração, ajude-nos no entendimento e na compreensão daquilo que traz a sua santa e poderosa palavra. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vocês acharam? Amém, amém, irmãos? Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, te damos glória, louvor e adoração. Já falamos que estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui para cultuar o Senhor, estamos aqui para louvar o teu santo e poderoso nome. Já cultuamos, Senhor, com canções, com os nossos dízimos, ofertas, já oramos, e agora, Senhor, nós estamos, ó Deus, nesse momento tão importante numa celebração cristã, que é a exposição da tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nos ajude para que sejamos fiéis ao texto bíblico. Nos ajude para que não venhamos, ó Deus, a buscar interpretações ou aplicações meramente humanas. Nos ajude, Senhor, a expressar para a igreja que está aqui nessa noite, ó Deus, aquilo que o texto bíblico está dizendo, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Tão somente, ó Deus, pedimos humildemente que o teu Espírito Santo possa nos capacitar, nos abençoar nessa noite, dirigir-nos em tudo o que estamos fazendo aqui, nesse momento principalmente, de exposição da tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, unge-nos, usa-nos para a glória do teu nome. Abençoa o coração de todos que estão aqui, Senhor, e daqueles que estão em seus lares, ouvindo agora em tempo real essa exposição, e aqueles que irão ouvi-la a posteriori. Nós oramos mais uma vez, Senhor, no nome do nosso Senhor
e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, o título que eu dei para a exposição nessa noite, e eu penso que esse título é bastante oportuno quando nós nos deparamos com este salmo. O título é Nosso Refúgio em Tempo de Tribulação. Nosso refúgio em tempo de tribulação. E esse texto, amados e amadas, em especial nessa noite, ele não foi escolhido, eu creio que você compreende assim, aleatoriamente. Houve uma motivação para que nós pudéssemos chegar até esse texto, refletir nele, meditar nele e poder expô-lo nessa noite, como nós estamos fazendo. E o motivo principal que me levou a isso, amados, é porque no momento em que eu imagino que você vai concordar comigo, que nós, no mundo atual, achávamos que as coisas, depois de 2 anos tão dolorosos, que ainda está sendo, porque nós não livramos-nos ainda dessa pandemia terrível do Covid-19, mas depois de 2 anos tão sofridos, tão difíceis, onde um número absurdo e assustador de pessoas perderam as suas vidas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, quando nós achávamos que poderíamos ter um tempo agora de maior calmaria, de maior tranquilidade, essa semana nós somos pegos, tomados, por assim dizer, de sobressalto, ao percebermos, eu vou dizer, ousar dizer dessa forma, que vivíamos sobre uma frágil paz mundial, ou uma aparente paz mundial que foi ameaçada com todos esses desdobramentos geopolíticos que nós estamos acompanhando nesses dias na Europa Oriental. Pensando nisso, principalmente nesse contexto, nesta conjuntura difícil, eu comecei a pensar comigo mesmo que esse, mais do que nunca, deve ser um tempo de oração e um tempo de buscarmos a Deus com um coração, eu entendo, cheio de confiança, e ao mesmo tempo um coração cheio de esperança. Permita-me dizer, queridos e queridas, para mim isso é muito pessoal, eu penso que em momentos cruciais e difíceis como esse que nós estamos hoje enfrentando, a minha compreensão é que o livro de Salmos, principalmente, ele se reveste de uma importância singular, ele se reveste de uma importância, a meu ver, sem medida, principalmente entre tantos motivos, por um principal, que as suas mensagens e a sua teologia chegam à nossa alma como um verdadeiro lenitivo. Esse é meu pensamento, que as mensagens dos salmos, que a teologia do salmo, porque eu insisto em dizer que, embora esse seja um livro poético, por assim dizer, classificado como poético em toda a Escritura Sagrada, mas ele é recheado, ele é carregado de teologia. Eu penso que em situações, conjunturas e momentos como esse livro ele chega até a nossa alma como um bálsamo, como um lenitivo, como um remédio.
E permita-me dizer, eu creio que você vai concordar comigo, que muitas vezes nós não temos respostas imediatas. Muitas vezes nós não temos as respostas rápidas, como nós muitas vezes queremos, como nós muitas vezes desejamos. Nós não temos. Mas eu creio, queridos e queridas, eu creio que mesmo assim, esse texto bíblico inspirado por Deus, ele traz, eu vejo dessa forma, o alento necessário para os momentos difíceis que nós estamos experimentando, que nós estamos vivenciando. E nós lemos nessa noite, recitamos ainda pouco tempo atrás, um dos mais belos salmos de todo este conjunto de salmos que nós temos, desses 150 salmos que nós temos na Escritura Sagrada. Talvez, eu ouso dizer, que este seja um dos mais conhecidos. Talvez esse seja um dos salmos mais recitados, mais lidos. E aqueles que estudam a literatura poética dos salmos, presta atenção que isso é relevante, é importante. Eles costumam dizer que este salmo foi composto depois de um grande livramento que Deus deu à nação de Judá, e em especial à cidade que era a sua capital, Jerusalém. Eu costumo dizer, estava pregando ontem na igreja de Goianinha e preguei sobre esse texto. Eu tinha levado uma outra pregação para pregar lá, evangelística, mas na hora do louvor fui levado pelo Espírito a expor esse mesmo salmo, e eu expus de um modo resumido para aqueles irmãos que estavam lá cultuando conosco. Eu já disse inúmeras vezes aqui para os irmãos estão cansados de ouvir esse pastor falar de que muitos desses salmos, se não a grande maioria deles, são composições que foram escritas ou durante um contexto de muita adversidade, dificuldade, ou posteriormente a esse contexto. Grande parte desses salmos são de autoria daquele que é considerado o grande rei de Israel, o rei Davi. Nós nos deliciamos com as composições de Davi nesse conjunto de literatura poética. E nós percebemos que muitas vezes a linguagem é forte, a linguagem é crucial, a linguagem é pesada, porque esses homens que compuseram essas canções, eles tinham atravessado algum momento difícil em sua vida, ou algumas conjunturas de muita complexidade. Algumas vezes nós lemos alguns salmos e a própria composição em cima diz o momento histórico que, por exemplo, Davi tinha passado quando estava numa caverna, quando fugia dos filisteus, fingindo-se de louco, ou quando ele mesmo fugia de Saul, o seu grande perseguidor e primeiro rei de Israel. Contextos difíceis. E geralmente eu digo, irmãos, que talvez seja por causa disso, vocês já me ouviram falar inúmeras vezes sobre isso, que nós criamos esta identidade com essa literatura. Porque diferentemente dos outros livros poéticos, ou mesmo dos outros textos bíblicos, os autores dessas poesias, eles estão expondo, abrindo a sua alma, falando das suas demandas, suas necessidades, das suas dúvidas, das suas traições, dos dramas existenciais, falando de um monte de coisa. E quantas vezes, talvez, a gente não leia um texto poético desse, e a gente se sinta na própria poesia, e a gente se identifique dizendo, eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso. E os estudiosos, eles dizem que talvez esse texto foi escrito, preste atenção nisso, eu creio que isso é relevante, após Deus dar um grande livramento ao povo de Judá,
e a cidade de Jerusalém. Esse texto é creditado aos filhos de Corá, ou Coré. E alguns dizem que essa poesia ela foi escrita após a tentativa de uma confederação de povos tentar tomar Judá e tentar tomar Jerusalém, quando Josafá era o rei em Judá. Isso está registrado no livro de Crônicas, creio que 2 Crônicas, capítulo de número 20. Os irmãos já ouviram pregações que eu já preguei aqui nesse texto. Quando alguém chega para Josafá e diz: olha, uma confederação de povos, 3 ou 4 povos estão vindo contra Judá, estão vindo contra Jerusalém. E a Escritura diz claramente que Josafá teve medo. Ele pôs o povo para orar, ele pôs o povo para jejuar, ele equipou o seu exército, aquilo que ele poderia fazer, mas o coração desse rei estava tomado de medo. Era um povo poderoso que se juntou para vir contra Jerusalém, para tomar Jerusalém, para acabar com Jerusalém, para tomar Judá. Esse homem equipa, é o rei, imagino, a sua responsabilidade, os seus temores, ele equipa o exército, mas a mim me parece, quando leio o texto sobre isso, que mesmo fazendo tudo o que ele fez, mandando o povo orar, mandando o povo jejuar, equipando o seu exército, com tudo isso, seu coração ainda está sobressaltado, seu coração ainda teme, seu coração ainda está temeroso. E aí esse rei faz uma oração que eu me delicio quando eu vejo essa oração. Já preguei sobre isso aqui inúmeras vezes. Quando ele vai para a peleja, e eu imagino ele olhando todo o seu exército, e olhando, equiparando com os inimigos que marchavam como a extremidade da terra, era muita gente. E aí ele olha e faz uma oração de um verso, quando ele olha para os céus e diz: Senhor, em mim não há força nenhuma. Esse homem expõe toda a sua fraqueza, esse homem expõe toda a sua fragilidade, mas ele conclui a sua oração dizendo: mas os meus olhos estão postos no Senhor. E aí vai. E quem conhece essa história sabe que quando o exército está preparado para a peleja, Deus levanta um profeta no meio do exército e diz: Josafá, você vai descer para pelejar, mas não vai sair nenhuma arma, não vai sair nenhuma flecha, não vai sair nenhuma lança, não vai ser usado nada, porque o nosso Deus é quem vai pelejar por nós. E ele vai. E interessantemente, amados, o escritor, o cronista, o historiador judeu diz que o próprio povo que vem atacar, nós não sabemos porquê, as explicações não são claras, mas eles se desentendem entre si mesmos, de modo que eles começam a lutar um contra o outro, esquecem os judeus e começam a lutar um contra o outro, e começam a matar uns aos outros, e os judeus podem descer agora e pegar todo o despojo. Deus é poderoso. É Deus que está agindo, é Deus que está intervindo. Então alguns dizem, esse salmo foi composto depois disso. Deus livrou Judá, Deus livrou Jerusalém. Mas alguns dizem não foi com Josafá. Esse salmo ele foi composto numa outra oportunidade. Alguns outros estudiosos dizem isso. Foi quando o rei era Ezequias, e Senaqueribe, um rei assírio perverso, mandou cartas para Ezequias. Isso está também no livro de Crônicas, capítulo 32, salvo engano. Mandou cartas dizendo: olha, eu venho tomando todas as culturas e civilizações, e os deuses desses povos não puderam livrar. Então é melhor que você se entregue, é melhor que você entregue essa cidade, porque se você não entregar essa cidade, eu vou acabar com essa cidade, eu vou entrar nessa cidade. E Senaqueribe, diferentemente dos outros povos que eu falei de Josafá, é ousado, endemoniado,
porque ele diz assim: o teu Deus não vai te livrar. Olha só, Ezequias começa a montar as defesas de Jerusalém, o povo está temeroso, o povo também está sobressaltado, excitado, ansioso. E aí, esse rei piedoso de Judá diz: olha, com ele está o braço da carne, com ele está a mão da carne, mas conosco está o braço do Deus poderoso, aleluia. Quem é esse homem para afrontar o Deus vivo? Quem é esse homem para afrontar o Deus que reina? Quem ele acha que é, dizendo que os outros povos não foram libertos pelos seus deuses? Ele está achando que Judá, que Jerusalém pertence a um Deus qualquer, um Deus pagão? E Ezequias se prepara para a peleja. E Senaqueribe é poderosíssimo, o assírio. Quem já leu um pouquinho sobre cultura sabe como os assírios eram perversos, de como eram endemoniados, de como marchavam e tinham uma máquina de guerra poderosa. E eles vêm contra Judá, eles vêm contra Jerusalém. Irmãos, eu fico encantado quando a Escritura Sagrada diz que Deus, presta atenção aqui, queridos e queridas, Deus mandou um anjo que desbaratou todo o exército assírio. Um anjo. Deus mandou um anjo, está lá em Crônicas capítulo 32, que desbaratou o exército assírio. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de Josafá, o Deus de Ezequias, é o meu Deus, é o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos os salmos, santos e santas, permita-me aprofundar ainda um pouco mais nessa literatura. Nós percebemos que o salmista confiava que Deus iria ajudá-lo, pelo menos de duas maneiras e de duas formas. Em primeiro lugar, queridos e queridas, o salmista deixa claro que Deus é refúgio, que Deus é lugar seguro para onde podemos correr em busca de proteção. É isso que ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é socorro presente em tempo de tribulação. Esse é o primeiro pensamento desse salmista. A segunda coisa que esse salmista coloca é que Deus, presta atenção nisso, é ajuda. Deus é uma fonte de força interior quando calamidades ou quando os problemas vierem contra nós. Deus é poderoso para nos sustentar. Deus é poderoso para nos segurar. E quando eu faço aqui, por favor, não compreenda mal. Eu falei, às vezes a gente se expressa mal porque a nossa mente tão limitada, incapaz de entender as profundidades teológicas e doutrinais que o texto diz. Eu disse que Deus age como uma força interior. E eu faço questão de dizer isso, irmãos, principalmente num momento em que parece, permita-me aprofundar um pouco mais, parece-me que há uma ressuscitação de um humanismo pós-moderno, onde as pessoas estão dizendo que a força está em você, que você é capaz, que você é o cara, que você pode tudo, minha querida, você tem a força, você pode, inclusive nos púlpitos das nossas igrejas, inclusive nos púlpitos da igreja do Nazareno, eu tenho visto lamentavelmente isso, pregadores e mais pregadores que parecem mais coaching, que parecem mais pessoas que estão dando palestra de alta ajuda e dizendo: você pode, você é capaz, você pode, você é capaz. Querido, quem somos nós se não for Deus na nossa vida?
Eu não estou apregoando contra a tua autoestima. Cuidado com essa teologia inócua. Cuidado com essa teologia espúria, não é bíblica. Se nós somos alguma coisa, nós somos por causa da graça de Deus. Se nós temos alguma coisa, nós temos porque Deus está conosco. Está comigo e está contigo. Nós estamos aqui por causa da graça dele. Nós estamos aqui por causa dele. Não é porque eu cheguei no espelho e olhei para mim e disse: eu sou o cara, eu vou arrebentar naquele púlpito hoje. Não! É porque eu disse: eu preciso do teu Espírito, Senhor. Eu preciso da tua graça. Porque eu entendi o que o mestre disse, que sem ele eu não posso fazer nada. É por causa disso, irmãos. Então cuidado com o que tu escuta. Cuidado com onde tu bebe. Cuidado. Então quando eu falo que Deus é ajuda, que Deus é fonte de força, eu não estou querendo, amado, trazer outra verdade a não ser esta de que é Deus que está em nossa vida, nos capacitando para a gente continuar nessa jornada, a despeito de todas as lutas, intempéries, tempestades e tribulações que possam sobrevir na nossa vida. E alguns dizem, irmãos, alguns biógrafos, que este era o salmo preferido do reformador Martinho Lutero. Dizem os biógrafos que quando Martinho Lutero, e olha, quem já leu a biografia dele, ou pelo menos assistiu aquele filme que foi feito sobre esse reformador alemão, sabe as adversidades que esse homem passou. E os biógrafos dizem que nos momentos de grande dificuldade, opressão, de perseguição que ele enfrentou durante a Reforma Protestante, ele corria para os seus amigos mais próximos. Entre ele tem um grande amigo de Martinho Lutero chamado de Melâncton, que é pouco conhecido na nossa língua, na nossa cultura, e dizia: Melâncton, vamos recitar o Salmo 46. E eles recitavam o Salmo 46. E dizem alguns que foi inspirado no Salmo 46, inclusive, que Martinho Lutero compôs aquele hino que é o carro-chefe de toda a Reforma Protestante, que a gente canta pouco. Na verdade, não se canta mais nem hino do inário, né? Mas alguns irmãos mais antigos e que vieram de outras tradições não nazarenas lembram do hino chamado Castelo Forte é o Senhor, que foi composto pelo Martinho Lutero. E é interessante, amados, que se você perceber, esse salmo está dividido em 3 estrofes. E cada uma dessas estrofes, presta atenção, ela revela algo a respeito da pessoa e a respeito do caráter desse Deus que nós servimos. Como nós entendemos que esta é uma canção ou uma poesia, e essas estrofes, depois que elas são concluídas, sempre se volta aquilo que nós chamamos de estribilho. É como a gente cantava no passado. Os irmãos mais antigos aqui lembram que nós cantávamos os hinos, as estrofes, e depois a gente voltava para o coro. E o coro desse hino é exatamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amados e amadas, e o que é que esse salmo revela-nos a respeito da pessoa e do caráter de Deus? O que é que o salmista quis mostrar para mim e para você a respeito da pessoa e do caráter de Deus? Eu penso que nesses primeiros 3 versos, do verso 1 ao verso 3, o salmista tem a pretensão, ele tem o objetivo de mostrar quem é Deus. Quem é Deus?
Obviamente, amados, eu penso que uma das maiores dificuldades que a teologia tem é conceituar a pessoa de Deus. Como é que mentes tão finitas, deterioradas como a nossa, por causa da pecaminosidade, pode conceituar aquele que é eterno, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas? Como? Interessantemente, esse Deus, obviamente, apesar da sua transcendência, Ele deseja se revelar, Ele deseja se mostrar. E um pregador do passado, numa das suas exposições, diz assim: Deus não tem uma vulnerabilidade, e assim eu creio. O nosso Deus não tem nenhuma vulnerabilidade. E aí ele conclui dizendo: mas se ele tivesse uma, é que ele não pode se esconder. Esse Deus não se esconde, esse Deus se revela. Ele se revela através dos seus atributos, Ele se revela através dos seus nomes. E aqui nós temos atributos desse Deus que o salmista revela para mim e revela para você. E é preciso que nós creiamos, confiemos que aquilo que a palavra está dizendo é a mais pura, límpida e plena verdade. Esse Deus é isso que a palavra diz. O senso comum pode distorcer os conceitos a respeito de Deus, como estão fazendo em nossos dias. Eu não posso me voltar para o senso comum buscando o conceito de Deus. Eu não posso me voltar às ciências, por melhores que elas sejam, buscando conceitos a respeito de Deus, querendo compreender quem é esse Deus. A palavra revela quem é Deus. O livro que nós temos em nossas mãos mostra quem é esse Deus. E o salmista, amados e amadas, nesses versos iniciais, ele começa dizendo que esse Deus é refúgio, esse Deus é socorro, esse Deus é fortaleza presente nas tribulações. Eu preciso crer nisso. Eu preciso confiar nisso, que o meu Deus é refúgio, eu posso me refugiar nele. O meu Deus é socorro, eu posso buscá-lo por socorro. Esse Deus é fortaleza, eu estou guardado nele. Quem congrega aqui e presta atenção nas pregações, deve lembrar, rememorar, que de vez em quando, amados, nesse púlpito, eu tenha sido, nesses últimos meses, bastante, talvez anos, repetitivo, a respeito de algo que eu concebo como uma grande verdade. É que uma das maiores necessidades do ser humano, uma das maiores necessidades que o ser humano tem é a segurança. Esta pode ser considerada, inclusive pelos estudiosos, uma necessidade basilar, uma necessidade básica. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças querem se sentir seguros. E queridos e queridas, preste atenção. Neste sentido de nos sentirmos seguros, nós temos que compreender uma grande verdade. Preste atenção você que está aqui, preste atenção você que nos assiste pelo canal do YouTube e que vai nos ouvir depois. É preciso que nós entendamos uma verdade: dinheiro, poder, posição social, amigos, instituições, políticos, ideologias, nada disso, entenda, nada disso pode garantir para mim e para você segurança plena. Nada disso pode segurar ou assegurar para mim e para você segurança plena. E eu lhe digo
que isso acontece pelo menos por duas razões. Por que é que eu não posso, queridos e queridas, buscar segurança plena em dinheiro, em poder, em posição social, nos amigos, nas instituições, nas ideologias, nos políticos? Em primeiro lugar, é porque a vida muda o tempo todo. Eu tenho sempre dito também aqui nesse lugar, que eu e você não temos a agenda da nossa vida em nossas mãos. Não temos a agenda da nossa vida em nossas mãos e seremos profundamente utópicos se achamos que podemos imaginar que nós temos controle das coisas que nos cercam. Nós não temos o controle das coisas que nos cercam. Em segundo lugar, eu não posso colocar minha segurança nessas coisas, queridos e queridas, porque nós vivemos debaixo de variações contextuais em todo o tempo. A gente muitas vezes acha que está numa aparente estabilidade, mas acontece uma coisa daqui a 1 hora, 2 horas, ou talvez amanhã de manhã, que muda todo o contexto e a conjuntura aonde nós estamos inseridos. As conjunturas e as situações sofrem mudanças, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo todo. É por isso que eu não posso colocar a minha segurança nessas coisas que eu falei. E aqui eu preciso lhe dizer uma coisa: é necessário que nós entendamos algo, que a gente saia com isso aqui do coração, para a gente deixar de querer confiar em nós mesmos e deixar de colocar a nossa confiança e segurança e dependência em outros. Senso duradouro de segurança inabalável nós vamos encontrar somente no Deus eterno e poderoso. Aleluia! Somente nele. E é interessante, amados e amadas, que no original o salmista em sua poesia exprime, preste atenção, uma ideia gloriosa. É isso que está no texto original, entenda isso. A ideia gloriosa, preste atenção, que Deus é suficientemente poderoso para proteger seu povo e lhe comunica base suficiente de esperança. É isso que o salmista está dizendo nesse texto. Esse Deus que nós estamos pregando hoje, que nós adoramos hoje, Ele é suficientemente poderoso para guardar a minha vida e para guardar a tua vida e gerar esperança em nosso coração. Não coloque as suas esperanças e expectativas em coisas, em pessoas, ideologias. Coloque a sua esperança e as suas expectativas naquele que não decepciona, não naquele que não envergonha, o Deus eterno e o Deus poderoso. Aleluia. Agora permita-me dizer uma coisa. É importante que a gente diga isso. Quando o salmista, assim compreendo eu, quando o salmista está dizendo, portanto, não temeremos, não significa dizer que a nossa mente frágil, a minha mente e a tua mente, esteja totalmente isenta de solicitudes e de medos, como se ela estivesse destituída de emoção. Não é isso que o salmista está dizendo, segundo os estudiosos, e eu assim compreendo. Mas é que mediante a graça poderosa de Deus, podemos nele, e tão somente nele, queridos, reunir forças suficientes para banir o medo. Aleluia. O medo pode tomar o meu coração e o teu coração, como tomou o coração do rei Josafá de sobressalto.
O medo pode ser um grande inimigo para nós diante das lutas, adversidades e dos desafios dessa vida. É por isso que muitas vezes nós queremos ficar na zona de conforto onde nós estamos. Mas o que o texto está dizendo, e assim compreendo eu pela palavra, é que a gente não deve ser escravo desse medo. É que nós podemos recorrer ao Senhor, orar a Deus, buscá-lo incessantemente em oração, e Ele vai derramar da sua graça no meu coração, no teu coração, para a gente banir o medo. Eu creio nisso. Eu fico pensando, amados e amadas, como nós estamos precisando desse senso e desse sentimento de segurança nesses momentos sombrios e difíceis que nós estamos enfrentando. Eu queria recitar para vocês alguns textos. O primeiro desse texto, amados e amadas, está no Salmo de número 18, verso 2. Eu pedi para os meninos colocarem aqui. Eu queria que você pudesse ler comigo. Eu não sei se eles vão projetar aqui em cima. Está aqui em cima? A gente pode ler junto. Vamos lá? Bem forte. Bem forte. Olha o que é que diz a palavra. Vamos lá? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Vamos lá. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Você crê nisso? Agora, querido e querida, Salmo 118, verso 8. Olha que palavra linda, olha que palavra oportuna para nós. Salmo 118, verso 8, vamos lá. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Amados e amadas, para a gente terminar, Salmo 20, verso 7. Eu adoro esse texto. Como esse texto é lindo para mim, amados. Isso aqui é uma alusão. Quando eu leio esse texto, eu gosto muito de falar de Davi, né? Ontem eu estava pregando lá em Goiânia e falei sobre Davi. Davi é apaixonante para mim por causa da sua confiança e dependência de Deus. Você pode falar que esse camarada teve problema de caráter, teve problema de pecaminosidade, teve tudo, mas esse era um camarada que temia Deus. Esse era um camarada que dependia de Deus. Eu não estou dizendo, amados, que isso é álibi para que você tenha uma vida parecida com a de Davi, não. Por favor, imite Davi naquilo que é bom na vida dele. Olhe para os grandes heróis bíblicos e diga assim: aqui está as potencialidades desse herói bíblico. Eu não vou olhar para Abraão como um mentiroso, eu vou olhar para Abraão como aquele que creu em Deus. Eu não vou olhar para Davi apenas, amados, como um adúltero, um homicida, mas eu também vou olhar para esse homem acima de tudo, que esse é um homem segundo o coração de Deus, um homem dependente de Deus, que sabia se colocar na dependência de Deus, de quando ia para os seus combates, orava a Deus e dizia: subirei eu, Deus, tu entregarás os meus inimigos em minhas mãos. E Deus dizia: vai que eu vou entregar os inimigos em tuas mãos. E Davi ia. Quando eu olho para Davi, eu estava dizendo isso aos irmãos ontem, eu olho aquele adolescente que quando é mandado para o seu pai para levar pão e queijo para os seus irmãos que estão combatendo os filisteus, e ele chega lá e está todo mundo escondido atrás das pedras, e ele diz: o que é que vocês estão fazendo aí? E todo mundo diz assim: é porque lá tem o filisteu, e desce o herói deles, o valente deles, vem aqui na campina, vem na planície, e afronta o exército do Deus vivo, e pergunta se tem um guerreiro que possa descer e combater com ele, e não tem ninguém. E Davi fala: eu vou. E aí eu fico imaginando a cena. Alguém deve ter dito a Saul: tem um doido aí, um menino que diz que vai. Trazem ele. Os irmãos devem lembrar, Saul é um homem alto. A Escritura Sagrada diz isso lá em Samuel. Saul era um homem bonito, alto. Davi era de pequena estatura. Saul olhou e disse: qual é a tua experiência?
Ele diz: eu sou pastor de ovelha, grande experiência, mas vem um leão, eu matei, vem um urso, eu combati. Saúl diz: pega a armadura, põe a armadura nele, e põe a armadura. Imagina, um cara quase 2 metros de altura, põe no menino de 1,60 m e pouco, ficou lá dentro, ó. Não é aí não, não confie nessa armadura, não confie nessa espada, não confie na sua força, tira a armadura, e ele vai combater. Nós sabemos muito bem a história, com 5 seixos, com uma funda, e aí vem um camarada lá, e o camarada diz assim: eu vou matar você, os chacais vão comer a tua carne agora, você vai ser derrotado. E esse menino olha e diz uma coisa que para mim explica toda a sua coragem: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É no nome desse que você afrontou, e você vai ver quem ele é agora. É isso aí, amado. Eu fico pensando, amados, por que é que nós gostamos de confiar em coisas, de confiar em pessoas, de confiar meramente em instituições? Davi confiava em Deus. Veja agora o verso 7 do capítulo 20 e leia comigo, por gentileza, o que é que diz a palavra. O que é que diz? Uns confiam em carros, outros, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer a você que Deus é fortaleza. Eu quero dizer para você que Deus é escudo. Dizer para você que Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Mas eu preciso ressaltar algo ainda a respeito desse ponto. Algumas vezes, irmãos, você sabe disso pela experiência, Deus serve de escudo contra os problemas que nos cercam. Algumas vezes Deus é uma verdadeira fortaleza, mas às vezes Deus permite que passemos por algumas provas e por algumas provações. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando Deus permite que nós passemos por provas, provações, quando Ele permite, eu vou te dizer uma coisa, você já sabe, esse Deus sempre estará conosco. Ele passa pela prova conosco, e Ele derrama de graça suficiente para que a gente passe pela prova. Você crê nisso, amados? Aleluia. Em segundo lugar, depois que o salmista demonstra quem Deus é, embora eu já tenha falado de algumas coisas nesse ponto anterior, o salmista demonstra que a segurança e que a proteção vem plenamente desse Deus. A gente pode ver isso do verso 4 ao verso 7, quando ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Como eu gosto desse verso de número 5, quando o salmista diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E ele conclui dizendo: amado e amada, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na maneira poética de descrever que esse Deus está presente, o salmista diz: olha, tem uma cidade, um rio que alegra a cidade de Deus. É uma alusão a Jerusalém, segundo os estudiosos, e ele faz questão de dizer: essa cidade está protegida, essa cidade está guardada, essa cidade não está vulnerável.
ela não está desprotegida. Essa cidade tem um guarda, essa cidade tem uma proteção em todo o tempo. Quando ele diz, Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. Lembrem que eu comecei essa reflexão dizendo que, segundo os estudiosos, esse texto foi composto depois que Judá e Jerusalém iam ser atacados por inimigos externos. Alguns acham que eram os assírios com Senaqueribe, alguns acham que eram os amonitas com os habitantes de Seir no tempo de Josafá. Não importa quem era o inimigo, o que importa, querido, é que o salmista está dizendo que quem guardava, por favor, compreenda isso, que quem guardava a cidade não eram os muros que rodeavam a ela, que quem guardava a cidade não eram os flecheiros que estavam nos muros, ou os escudos dos soldados judeus. Não, o salmista está dizendo que a cidade é guardada porque Deus está no meio dela. A nossa vida é guardada porque Deus está comigo e Deus está contigo. E há algo interessante, amados. Deus está no meio dela. Nós estamos com a literatura do Antigo Testamento, nós não temos ainda o advento do Messias, do Cristo que se encarnou, aproximadamente 1000 anos depois que esse texto foi composto. Mas nós entendemos que com o advento da graça, no novo pacto, que surgiu com a vinda de Jesus, preste atenção, o lugar de proteção para mim e para você, está na percepção direta, que eu e você temos no coração, de que agora, aleluia, o Espírito Santo habita na minha vida e habita na tua vida, porque quando Jesus Cristo fala que vai morrer, que vai voltar para o Pai, os seus discípulos são tomados de ansiedade, de perplexidade, e agora começam a se perguntar, o que será de nós? Mas o Senhor olha para ele, eu já preguei uma exposição aqui em João e falei sobre isso. O Senhor olha para ele e diz assim, vocês não ficarão órfãos, o Consolador virá para vocês, o Consolador estará com vocês, o Consolador vai guiar vocês, o Consolador vai ensinar, vai lembrar para vocês tudo que eu ensinei. O Consolador já está conosco, o Espírito Santo está comigo e está contigo. Portanto, querido e querida, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da luta, no meio da prova, abra a sua boca, ore a Deus e diga, Deus, eu sei que Tu estás comigo, o Espírito está comigo, aleluia. Sabe, amados e amadas, eu penso que essa consciência dessa presença contínua, ininterrupta de Deus em nossas vidas, deveria fazer em mim e você uma grande diferença, deveria fazer, porque a convicção e a certeza de que Deus está sempre comigo, pode nos trazer serenidade, pode nos trazer paz, pode acabar com a perplexidade, com as inseguranças e incertezas que podem querer dominar nossa mente e o nosso coração, e podem gerar em mim e você profunda tranquilidade e profunda paz, como o próprio Cristo disse, a minha paz eu te dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E nós entendemos que essa paz de Cristo não é meramente
um estado de espírito, mas acima de tudo a plena convicção e certeza de que Ele está em mim, de que Ele habita na minha vida, de que se eu passar pelo fogo, Ele vai estar comigo, de que se eu entrar na água, eu não vou me submergir, porque Ele está comigo, de que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo, ainda que os inimigos cerquem, Ele está comigo. Aleluia! Essa certeza, amados e amadas, deve permear e tomar o nosso coração. Eu termino dizendo que o salmista, nessa última estrofe, depois de ele apresentar quem é Deus, depois de ele dizer que Deus é refúgio e segurança, o salmista, ele declara, ele alega que esse Deus faz cessar, olha só, toda perturbação e toda inquietude. Vamos ler junto o verso 8 ao verso 11, você está com a Bíblia aberta, assim espero eu, senão os meninos podem colocar aqui, esse último conjunto de versículos, do 8 ao 11, vamos lá? Vinde, contemplai as obras do Senhor, vamos lá? Que assolações efetuou na terra. Verso 9, Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Bem bonito agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Para terminar, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança. Eu nunca tinha entendido esse texto numa perspectiva escatológica. Traduzirei. Escatologia é a área da teologia que estuda as últimas coisas, de duas palavras, eschaton e logos, últimas coisas. E quando nós falamos escatologia ou escatologicamente, nós estamos apontando para o fim de todas as coisas. Estudando com maior profundidade esse texto, eu peguei alguns comentaristas que dizem contundentemente que esse texto aponta para o futuro, um sentido escatológico, um final glorioso, um dia glorioso, quando todos os inimigos de Deus serão destruídos. É por isso que o salmista diz, ele põe termo à guerra, ele acaba com a guerra até os confins do mundo. Ele quem vai quebrar o arco e despedaçar a lança. O salmista está dizendo, amados e amadas, assim creio eu, que Deus fará cessar todas as guerras, não por negociação ou diplomacia, como nós vemos hoje, mas o Senhor irá pôr termo à guerra por meio da conquista. Deixe-me dizer uma coisa que você já sabe: um dia todas as nações irão se dobrar perante o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo diz isso escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 10. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 25, irmãos, esse é um texto glorioso, onde Paulo está falando da ressurreição, e ele insere esses dois versos tremendos, que têm um sentido futurístico, um sentido escatológico tremendo para a nossa vida.
Paulo diz: e então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Olha só o que ele vai dizer: quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder, porque é necessário que ele, Jesus, reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Sabe, amados e amadas, esses dias refletindo nesse texto, fazendo um link com tudo isso que está acontecendo no mundo em termos geopolíticos hoje, eu comecei a pensar, amados e amadas, que essa verdade, nós temos que lutar, orar a Deus, lutar, ler a palavra, porque ela nunca deve ser retirada do meu coração e do seu coração. E a verdade é que a humanidade caminha a passos largos para um final glorioso, um final tremendamente glorioso. Alguns podem dizer: Jesus Cristo tarda, desde o primeiro século que a igreja esperava. Não esqueça que a palavra diz que um dia aos olhos do Senhor é como se fossem 1000 dias, e 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia. Não permita que o seu coração seja tomado de ceticismo e de incredulidade, como hoje nós vemos, inclusive no próprio meio cristão evangélico. Os sinais estão claros e claros e claros e límpidos a cada dia. A história está caminhando para um final glorioso, cheio de glória. E esse final, no meu entender, está mais próximo do que eu e você podemos imaginar. Em breve, aquele que veio 2000 anos atrás, que nasceu na manjedoura, que não tinha nada, era o homem de dores, homem sem posses. Agora não, ele vem no toque da última trombeta, ele vai apontar nos céus com poder e glória, e todos irão vê-lo, e todos irão se dobrar perante ele. E todos, querendo ou não, eu não sei qual é a tua linha teológica em relação à escatologia, eu estou dizendo que a palavra diz, vão se dobrar perante ele e vão dizer: Jesus, tu és o Senhor. O apóstolo Pedro chama isso de bendita esperança, juntamente com o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas. A bendita esperança, amados, é que, embora por um presente tempo, como diz Pedro, a gente seja contristado, a gente seja muitas vezes magoado, a gente seja muitas vezes traído, a gente padeça muitas vezes na carne as doenças e enfermidades. A bendita esperança que deve tomar o seu coração é que um dia as guerras vão cessar. É que um dia os exércitos irão se desarmar e todos estarão curvados perante aquele que é o Senhor e Rei do universo, Jesus Cristo. Essa verdade não deve sair do meu coração e do seu coração. E mais do que nunca, a nossa oração, permita-me dizer, ela deve ser similar à oração da igreja primitiva. Quando eles terminavam seus cultos, eles diziam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, amados, meditando nesse texto, embora eu compreenda que, obviamente, ele tenha esse teor escatológico, esse teor futurístico, esse teor que vai acontecer no futuro, eu creio que isso é verdade. Mas eu penso também que esse texto, ele pode ser aplicado aqui e agora para mim e para você. Eu penso que essa palavra de Deus no verso 10, ela pode ser uma realidade para mim e para você hoje, não apenas no futuro, mas hoje. Aquiete-se e saiba que o Deus que você serve é Deus poderoso. Aquiete o seu coração, permita que a paz dele, que excede toda compreensão e entendimento, possa inundar a sua alma e inundar o seu coração.
saia daqui nessa noite, olhando para esse salmo e dizendo que verdades lindas e absolutas que esse texto tem. Primeiramente, esse texto mostra quem é o nosso Deus. Segundamente, esse texto mostra que Ele é escudo, que Ele é segurança, que Ele é socorro. Esse texto mostra que um dia tudo isso vai passar e o Senhor vai reinar em plenitude. Amém? A gente pode cantar uma canção. Eu te convido a ficar de pé.